Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Mais de 3 anos no ar, principalmente por causa do seu prestígio, da sua amizade, do seu carinho, debatendo, discutindo, informando sobre os principais assuntos envolvendo o futebol. Logicamente, Copa do Mundo acabou e vamos falar muito de Copa do Mundo nessa resenha raiz da televisão brasileira. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. REN TV, sempre com a gente aqui no Max Esporte. De imediato, boa noite dos meus mosqueteiros. Bota na tela, meu querido Matheus, o filho da dona Célia, Jorge Ramos, Valdir Luiz e o meu querido Otávio Bocão, que no próximo dia 27, agora, portanto, 27, depois do Natal, acho que é terça-feira, fazendo o seu evento, estaremos todos lá, eu, Jorge, Valdir, e já faço o convite para você no Clube Municipal, de noitezinha, 7 horas, chega lá, que vai ser um sucesso absoluto, come-se e bebes por conta de Otávio Bocão e do Marcelo Rodrigues. Então é isso aí, todo mundo dia 27 prestigiando Otávio Bocão e Marcelo Rodrigues nessa tradicionalíssima festa de final de ano. Dito isso, vou começar com você, Otávio. Otávio, boa noite. Muito boa noite, Mazela. Boa noite, Jorge Ramos. Grandes amigos. Valdir Luiz também, meu grande amigo. Aliás, trio botafoguense, né? Você está sobrando nessa, Mazela. Mas, enfim, falamos aqui sobre futebol. Meu boa noite dizer que o mundo é azul e branco. Viva a Argentina, viva los hermanos. Tá certo, então, viva los hermanos é um pouco demais para mim, mas eu vi Otávio nas redes sociais, no Instagram, esculhambando, chutando balde, vamos falar mais depois. Eu torci para a França, mas não deu, vamos em frente, vida que segue. Já que você falou de azul, quem está com a camisa azul é o Jorge Ramos. Fala, Jorginho, seu boa noite, irmão. Olá, Mazela, boa noite a você. Boa noite, grande amigo Otávio Bocão, que bom revê-lo aqui no programa. Valdir Luiz, né, também outro grande amigo. E a você que está em casa e sempre nos acompanha. Bom, meu destaque vai para a Copa do Mundo, porque foi uma das grandes, talvez uma das melhores Copas dos últimos tempos, em questão de organização, né, de tecnologia também. E, ao mesmo tempo, dizer que o nosso Messi, né, o melhor jogador da Copa, vai entrar para a calçada da fama do Maracanã. É um dos poucos estrangeiros, né, que merece, faz jus a esse destaque na calçada da fama do Maracanã, Mazela. Tá certo, então ele, se jogasse bola, estaria também na calçada da fama. Estou falando dele, Valdir Luiz, o melhor lateral esquerdo do Brasil, depois de Nilton Santos, Marinho Chagas, Marco Antônio, do Capitu, Capilé, ele era o melhor, com certeza, com essa luz meio de boate, sinto um clima em casa hoje gostoso, nessa terça-feira, não vou nem olhar não. Eu sinto que hoje, hein, Valdir, é hoje. Boa noite, irmão. Boa noite, um grande abraço para você, Mazera, meus queridos amigos, irmãos alvinegros, Jorge Ramos e Otávio Bocão. O meu boa noite é para parabenizar um time que não se preocupa com dancinha nem pinta cabelo, mas é um time de macho, né? Um time de babaquinhas que só sabem dançar, pintar o cabelo e fazer gracinha. Um time que tem liderança. O líder do time foi lá bater o pênalti 2 vezes. E uma seleção que briga. Copa do Mundo você ganha com vontade, com disposição, com esquema de jogo e, acima de tudo, com homem, e não com um bando de pipoqueiros que tinha o futebol brasileiro. Nossa, começou dando no meio. Eu falei aqui, você que deu uma de Pacheco, né? A seleção vai ganhar, parecia o Pacheco, camisa 12. Você parecia aquele outro lá. Cuidado, tira a bola daí! E levaram uma trolha. Meu amigo, rapaz, o cara que dá camisa 7 pro Lucas Paquetá tinha que sair preso. Aliás, sair preso ou ninguém é mais preso, todo mundo é solto. Mas tinha que ser preso. O cara que dá camisa 7 que vestiu Garrincha pro Lucas Paquetá. Preso, algemado. E vestiu Jairzinho, o furacão da Copa, entre outros. Jairzinho, e entre outros. Porque o cara da camisa 7 para Lucas Paquetá, eu torci contra, torci para perder mesmo. Tá certo, então. Para quem ganha, você agora. Está chegando o Paulo Bizarro com o E-Games, grande rubro-negro. Estou cercado. Mas são amigos, irmãos, botafoguenses. É a sua vez, Paulo Bizarro.
Ho, ho, ho! Natal chegando e com eles as promoções de Natal. Aqui só tem dica boa para você não gastar dinheiro. No site da Epic Games, alô galera do PC, fique ligado. Eles estão dando um jogo gratuito por dia. Você pode ir lá e baixar e tem direito ao pacote Jogo Misterioso. Dá uma conferida lá que vale a pena. Dica de ouro, hein? E tem evento extraordinário também no Rainbow Six Siege, evento de Natal. É o Snow Brown, onde você vai ter um pegue a bandeira utilizando bolas de neve como arma. Muito legal. Dá uma conferida agora na sua telinha. Esse evento de Rainbow Six está valendo até o dia 6 de janeiro. E a galera que participar vai poder baixar gratuitamente o pacote Snow Brawl Collection. Fique de olho. Para a galera do Free Fire também tem recompensas especiais com direito a baixar gratuitamente o passe de elite de Natal nos dias 24 e 25. É a retribuição da galera por todo o apoio da comunidade nesse ano de 2022. Legal também, hein? Tem dica de games também para quem curte um RPG na noite de Natal, com muita magia e fantasia. Blacktail saiu para PS5, Xbox X e S e PC. A lenda da Baba Yaga contada lá no iniciozinho, com grandes batalhas de arco e flecha e uma narrativa sensacional. Vale a sua conferida. Roda aí. What do you really want from me? I don't want to harm you. Of course, we've got a job to do. Espero que tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, mas desejamos a todos um Feliz Natal, uma ceia repleta de muita comida e muita alegria. Um abraço a todos, uma ótima noite de Natal. Tchau! Tchau, Paulinho! Ho, ho, ho! Paulinho começou ho, ho, ho! Legal, Paulo, um beijo para Elana, um ótimo Natal. Vamos falar mais no final do programa do Natal, porque é a semana do Natal, 24 para 25, de sábado para domingo, e a expectativa não é só comida, bebida, como Paulinho, alegria, mas é que a mensagem daquele cara, né, há 2020 anos atrás, seja colocado em prática, que muita gente esquece o que Jesus falou e colocou em prática. Bom, vamos em frente. Hora do fisiculturismo. Só aqueles fortões, tivemos campeonato mundial. É com você, Raul Marques. Olha só, garoto. E aí, galera do Max Esporte, tudo bem com vocês? O Mr. Olímpia aconteceu nesse último final de semana e supriu todas as expectativas de um show histórico. E como eu havia prometido, vou trazer os campeões das principais categorias para vocês, começando pelo feminino. Na categoria Women's Physique, nossa brasileira Natália Coelho, com um corpo insano, se consagrou a grande campeã. Na Wellness, mais uma vez um pódio com 4 brasileiras, sendo a bicampeã Franciele Matos, o Brasil dominando essa categoria. E agora vamos para o masculino. Na 212, Shaun Clarida conquistou seu segundo título, ele já havia conquistado em 2020. Na categoria Open, quem foi o campeão e levou o prêmio de $400 mil foi o iraniano Hadi Chopin. O brasileiro Rafael Brandão ficou em 10º lugar. Na categoria Men's Physique, o Brasil fez história e colocou 2 atletas entre os 5 melhores do mundo. Na 5ª posição ficou Edvan Palmeira. E na 3ª posição, Diego Montenegro manteve a mesma posição do ano passado, 3º lugar. E os 2 primeiros lugares da Men's Physique, nós tivemos uma inversão de lugares. Brandon, que foi campeão em 2018, 2020 e 2021, agora em 2022 ficou com o vice-campeonato. E Aaron Banks, que foi o vice-campeão do ano passado, é o atual campeão de 2022. E agora o duelo mais esperado de todos na categoria Classic Physique, Sebum e Ramon. Sebum, pelo 4º ano seguido, conquistou o top 1. Ramon, que ano passado fez história ao ficar na 5ª colocação,
Nesse Olímpia ele mostrou uma evolução absurda e nosso dinossauro acriano ficou com a 2ª colocação. E é isso aí, galera. Como vocês puderam ver, foi realmente um show histórico, principalmente para nós brasileiros. Na categoria Wellness, que é o feminino, botamos 4 atletas entre as 5 melhores. Rafael Brandão ficando em 10º lugar, é algo sensacional. No Men's Physique, botando 2 brasileiros entre os 5 melhores. O nosso dinossauro ficando no top 2. Pode ter certeza que em breve vai ser um top 1 isso aí. E pode anotar o que eu vou falar. Mas uns 2, 3 anos, no máximo, o Brasil vai ser a grande referência do fisiculturismo. E semana que vem estarei aqui no Max Sport novamente falando de fisiculturismo. Espero vocês! Encontro marcado, Raul, bacana. Torneio mundial, só cara fortão, cada mulher bonita, fortuna, enfim. É o espaço que o Max Sport abre para esportes que não tem tanta visibilidade, mas que são mega interessantes. Você tem aqui o E-Games, que já está crescendo, dinheiro, mas o espaço sempre teve aqui, e também o fisiculturismo, que é um esporte que é pouco divulgado, mas tenho certeza que com as imagens, o Raul Marques trazendo para a gente, você está se amarrando. Acho que sim, acho que sim. Já já a gente volta com Valdir, com Bocão e com Jorge Ramos falando de Copa do Mundo. Está na hora do melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garantir economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Exatamente isso, bota a galera de volta. Ô Jorge, o Brasil no cômputo geral da Copa do Mundo acabou em 7º lugar. Honroso, vergonhoso ou muito pelo contrário? Não, é claro que a colocação do Brasil como uma potência mundial do futebol, ela não é boa, né? Para o brasileiro é o seguinte, ou é campeão e vice é a mesma coisa que o último lugar. Para a torcida brasileira é mais ou menos isso. Agora, o Brasil ele teve alguns erros, né, que marcaram a despedida precoce. Aquele jogo contra a Croácia, o Brasil foi muito melhor que a Croácia no final da história. O Brasil deu 9 chutes no gol e levou apenas um chute, que foi o gol de empate da equipe da Croácia. E aí o futebol é terrível, porque foi para cobrança em penalidades. Aí eu acho que houve um erro de avaliação, Mazella e Valdir, do técnico Tite, porque ele se omitiu, como se omitiu também quando a desclassificação veio, ele não foi nem no campo, aquilo foi uma vergonha, né, eu acho. Agora, ele deixou de se impor ali, dizendo o melhor batedor tem que ser o primeiro a bater. O Neymar é um cara que, acho que se perdeu o pênalti, eu não me lembro aqui de tão poucos que ele perdeu na vida dele. Ele deveria ser o batedor, tanto que a gente viu no decorrer da Copa várias penalidades máximas, e quem batia primeiro, ou quem batia quando era pênalti durante o jogo, era o melhor jogador da seleção. É óbvio isso, é óbvio. Aí entra um garoto lá de, sei lá, não tem nem 20 anos para bater. Aí o garoto perde o pênalti, aquilo ali arrasa, né? Acaba com qualquer situação. Psicologicamente o time cai muito. E foi isso que aconteceu. Agora, para o brasileiro, 7ª colocação é a mesma coisa que último lugar. Valdir, o Bocão voltou agora, seja bem-vindo de volta, Bocão. O Valdir, o Jorge falava que a atuação do Brasil foi boa contra a Croácia, jogou melhor isso e aquilo. O seu boa noite foi pesado, você chegou dando na canela. Então eu aproveito para falar, o 7º lugar, foi mérito ou não foi mérito? O Tite é o culpado, o jogador não tem culpado, futebol assim mesmo? O que você pensa? Olha só, foi vergonhoso. Vergonhoso por quê? Porque o Tite está com 6 anos de trabalho. É a 2ª Copa do Mundo que ele comanda a seleção brasileira. Então ele tem um discurso bonito, um linguajar difícil, mas na prática não tem nada. Primeira coisa, ele não é uma seleção que não tem líder. Quando eu digo líder, é aquele cara que manda dentro do campo e os caras obedecem. Tem ascendência. Ascendência.
O Thiago Silva tem cara de chorão, de depressivo, que toma Rivotril. Ele já foi para o Paraíba com a cara de choro dele, na hora que foi escolher o campo pênalti. Então, ele manteve uma base de 2018, uma base que todo mundo maravilhoso, mas pegou sua mulambada. Quando pegou uma seleção de verdade, que foi a seleção da Croácia, por quê? Ganhar da Coreia do Sul, com todo respeito, que nem você brigar com bêbado. Você tem a obrigação de ganhar. E o jogo se tornou fácil, com 13 minutos estava 2-0. Aí fica fácil. Eu não vi nada de bom na seleção. Eu vi uma seleção mal escalada, uma seleção de protegidos, uma seleção que não tem liderança. Ali, você viu o que o Mbappé fez no último domingo? Bateu 3 pênaltis. Você viu o que o Messi fez na cobrança contra a Holanda? Pegou a bola e para bater. É o que o Neymar tinha que fazer. Ou então o capitão, seu Thiago Silva, tinha falado: Neymar, bate você. Não, ele queria se consagrar. Ele queria bater por último para se consagrar. Viu? O Neymar cascou o Brasil, como fez no Maracanã, nas continuação de jogo, tem variação tática. É um time que só se preocupava em fazer dança e pintar o cabelo. Pô, como é que não merece ser campeão do mundo? Bom, Bocão, para essa primeira participação de vocês em relação ao Brasil na Copa do Mundo, há uma pergunta mais simples. Brasil, 7º colocado no geral, vergonha, não é vergonha, foi positiva, foi legal. Para vocês ficarem à vontade para darem ao público, telespectador do Max Sport, a visão pessoal de cada um de vocês em relação à campanha do Brasil que culminou com esse 7º lugar. O que você pensa a respeito? Vamos lá, eu tenho algumas divergências em relação aos meus mestres e meus amigos em relação a tudo isso. Primeiro eu vou falar o lance do pênalti. O pênalti, um jogador que ganha mais de 3 milhões, joga no Real Madrid, joga numa Liga dos Campeões, faz gols importantes na Liga dos Campeões pelo maior clube do mundo e não tem condições de bater o primeiro pênalti, não pode jogar na seleção brasileira. Por quê? Mas Bocão, se o Neymar faz o gol, os outros criavam uma confiança. Mas se o Neymar perde um pênalti, também traria uma desconfiança e uma responsabilidade ainda maior para esses jogadores. Então, eu acho que todo mundo que está na seleção ele tem que estar preparado para bater pênalti. Essa é a minha opinião. Em relação ao Tite, eu sou muito comedido e restrito em comentários e avaliações sobre o treinador. Vou explicar por quê. Se tem uma seleção pronta, uma seleção que nas eliminatórias sobrou, mesmo que o nível de exigência não fosse tão grande, que é hoje o Campeonato Sul-Americano, a Sul-América hoje, né? Os sul-americanos hoje estão em baixas. A gente pode vir a Copa Libertadores da América Sul-Americana. Para você chegar com esses jogadores na Copa do Mundo, Paquetá, que a gente falou, Fred, que foram questionados, você tem que passar por um banco de dados, que são os scouts, os analistas de desempenho, que para esses caras jogarem, eles têm uma informação de um banco de dados desses caras que lá trabalham, que não põem a cara nunca. Então, antes de ser tudo na conta do Tite, o cara fala lá, o Fred vai jogar porque ele executa essa função muito bem, ele corre, ele passa muito bem, além de eles desempenharem bons jogos nas suas equipes. Mas é óbvio que tem um banco de dados para passar para o Tite. E o Brasil não teve nenhuma exigência até o jogo contra a Croácia. Sérvia, Suíça, Camarões, Coreia. Não são exigências. A Argentina, eu não sei se eu disse aqui ou em alguns dos programas que eu faço, que a Argentina tinha sofrido no primeiro jogo. E a única que conseguiu sofrer e se superar. A Alemanha não conseguiu se superar, sofrendo uma primeira derrota. E aí todo mundo, a Argentina está fora, o Messi é pipoqueiro. Está aí a prova. Então, eu acho que o processo, eu acho que essa avaliação é mais difícil. E então, daqui a pouco a gente volta e vai desenvolver, que esse é um assunto interessante, que o Bocão levantou, acho que vale a pena se debater mais um pouquinho. Já já a gente volta no oferecimento de Rede TV e de Bye Bye Lixo pela TV Max, o Max Sport, nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, Repeteco, meia-noite. O Rio corre para Max. Muito bem, a segunda hora, a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, Repeteco, meia-noite. Lembrando que todos os programas Max Sport você encontra no YouTube, sempre no YouTube,
desde o primeiro programa até o de hoje. Portanto, é só chegar lá e conferir, ver a evolução do programa, participantes, enfim, é muito legal. E lembrando também que a TV Max você não vê só na net, você vê em várias plataformas. A TV Max em várias plataformas para facilitar e chegar mais perto de você. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. REN TV com a gente aqui no Max Esporte. Ô, Matheus, antes de colocarmos na tela o Bocão, o Valdir e o Jorge Ramos, o Mário Silva, eu queria pedir a opinião do Mário Silva a respeito de dizer para a gente, já que o assunto era esse, como todos participam, Mário, diga para a gente, o Brasil ainda é o país do futebol, senhor Mário Silva? Um abraço para vocês que estão ligados no Max Esporte, um abraço para todos, Feliz Natal para todos, os que nos assistem e os que estão conosco no Max Esporte. Olha, respondendo a pergunta, eu acho que o Brasil continua sendo o país do futebol. Se você correr o Brasil de norte a sul, leste a oeste, você vai ver campos de pelada por tudo que é lado, principalmente no interior. Pelado, raça, como é chamado em qualquer parte do país. E ali surgem promessas importantes. E ali os olheiros vão pescar, levam para os grandes clubes e, como deu exemplo o Hendrick, daqui a pouco, Europa. Muito bem. Então, o país continua sendo o país do futebol, exportador. Os nossos melhores vão para fora. E aí ficam alguns. Alguns destacam e são melhores também, mas acabam indo. Mas o Brasil continua sendo o país do futebol, exportador. Dá para segurar? É difícil pela lei vigente, mas dá para um treinador convocar com certeza, com qualidade, olhando para fora do país e para dentro, olhando para o próprio umbigo, para não cometer injustiças. Por isso, nós não ganhamos Copa do Mundo desde 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Tem tempo, gente. E vai continuar tendo tempo. Vamos continuar sendo o país do futebol, exportador, enquanto não mudar a maneira de gerir, a maneira de comandar e a maneira de convocar. Um abraço para todos. Mais uma vez, um Feliz Natal. Tchau! Tchau, Mário. Tchau. Aquele abraço para você. Obrigado. Opinião de Mário Silva, sempre com a gente aqui no Max Esporte. Bota meus mosqueteiros na tela. Valdir Luiz, bota o Valdir, bota o Jorge Ramos e Otávio Bocão. Depois do Mário, dando opinião, o Bocão levantou uma questão interessante sobre scout, sobre a importância do técnico, essas colocações, o desempenho dos jogadores de forma individual, eles que decidem, e o Valdir levantou o dedinho, que querendo falar. O que é que você discorda do Bocão? Enfim, como é que você pensa nisso? Eu também tenho algumas posições em relação a isso. Fala, Valdir. Olha só, eu respeito demais a opinião do meu prezado e querido amigo Bocão, porque inclusive ele é alvinegro, então já tem essa imunidade. Então, mas o seguinte, eu vivi dentro do futebol como ele viveu, a palavra final é sempre do treinador. Claro que esse pessoal do scout funciona, são pessoas competentes, pessoas que se prepararam, que estudaram, mas a palavra final é sempre do treinador. Não é o cara do scout que vai mandar convocar o Fred, não é o cara do scout que vai que vai convocar o Daniel Alves para tocar pandeiro. Então, entendeu? Eu acho que o Tite é o grande culpado. Eu falei aqui que o Brasil não chegava, botei o Brasil entre 6 possíveis campeões, e o Brasil saiu antes. O Brasil tem que fazer uma reformulação. Para mim, não é mais o país do futebol. Tem uma CBF que é mal administrada. O Mário citou uma série de Copas do Mundo que passaram e não ganhamos nada. E não vamos ganhar se não mudar a mentalidade. Agora, nós temos no futebol brasileiro a mania de copiar. Tudo da Europa é maravilhoso. Eles copiavam a gente. Quando nós passamos a copiá-los, nunca passamos a ganhar mais nada. Você vê que no futebol brasileiro tem 7 treinadores portugueses
De 20 times da Série A, tem 7 comandando, mais um uruguaio no Cruzeiro e um argentino no Atlético. Então virou moda, não se olha mais para o treinador brasileiro, o treinador brasileiro é fraco, agora é só de fora. E por isso que a gente não ganha nada. Então, enquanto a gente não tiver um time que tenha atitude dentro de campo, coisa que esse time não teve, e uma liderança, porque o Neymar provou que é jogador de clube, não é jogador de seleção, é a terceira Copa dele, foi mais ou menos 2014, 2018 foi um desastre, e nessa não foi nada. Estão se preocupando mais em dancinha. Então, o Bocão falou, o Júnior dançou, tudo bem, o Júnior dançou em 82, mas aquele tipo podia dançar, esse não pode dançar. Primeiro que é um time de pipoqueiros, o time de Júnior olha para cá, liderança, alguém já tinha dado um tapão no pé do ouvido do Neymar e falou, vamos jogar aí, vamos parar com gracinha. Mas não tem líder. O treinador não é porque quer que tenha líder no campo. Não é. Fala. Só para complementar o que o Valdir falou aí, que falou muito bem, por sinal, é que em cima disso, hierarquicamente, é evidente que o Tite ele tem a palavra final, óbvio, mas o processo hoje ele é longo para isso. São várias pessoas. A gente, quando fala que a gente não pode negar, né, e enaltecer que foram 81 jogos com 60 vitórias do Tite, 15 empates e somente 6 derrotas, independente do nível ser ruim das eliminatórias. Não se pode levar isso, a gente tem que levar isso em conta sim, porque a gente é tão refém de números hoje que a gente não consegue discernir isso, dizer o Tite fez um ótimo trabalho no Brasil, só que o fato de o jogador não desempenhar ou executar o que ele quis, não pode jogar tudo na conta dele. Quando eu falo desse processo que existe de head scout, de analista de desempenho, é do processo que existe para a gente chegar e falar assim, esse cara não pode jogar, esse cara pode... Porque existe isso hoje, infelizmente. Eles não andam sozinhos. Esse é o maior problema, Vazela. Ok. Mas olha só, Jorge... Só um detalhezinho para complementar rapidinho, Mazela. O Tite perdeu 3 jogos. Perdeu a Copa América no Maracanã, perdeu para a Bélgica, então ele perdeu quando não podia perder. Gol 81, cantando Madureira e São Cristóvão. Fala, Jorge. É o seguinte, eu acho que respeito a opinião do Bocão, a opinião do Valdir, mas eu discordo frontalmente de alguns aspectos. Eu acho que a Copa do Mundo é um campeonato de tiro muito rápido, muito rápido. Então você tem que ter ali, e qualquer vacilo, qualquer deslize pode causar uma eliminação. A Copa do Mundo de 82, que citaram aí, a seleção brasileira foi a Copa do Mundo que o Brasil teve talvez uma das maiores seleções e não ganhou. Azar da Copa, tá certo? Não ganhou. Agora, essa seleção, por exemplo, o Neymar, você pode não gostar dele como pessoa, todo respeito. Agora, ele é um grande jogador de futebol. Excelente jogador de futebol. Muito bom jogador. Agora, você pode não gostar dele. Eu admito. A questão, por exemplo, do batedor, que o Bocão citou, eu acho o seguinte, a minha opinião, eu sou o goleiro da Croácia. Eu olho e vejo o Rodrigo. Para mim, tudo bem. O goleiro já não tem tanta responsabilidade assim. Aí eu olho e vejo o Messi, vejo o Neymar, né? Vejo ali o Mbappé. É diferente, amigo. É diferente. Quando você olha o peso do jogador. De jogadores perderem. Não, tem possibilidade. Claro, Bocão, você que foi jogador profissional. Você chegou lá quando você era novinho, você tinha lá 18 anos, aí você olha e vê um grande jogador de futsal na sua frente, né, para uma situação. É diferente de que você vê um jogador que está com 20 anos. É completamente diferente. Agora, a postura do Tite, eu achei errada. Agora, hoje em dia, não é só treinador que disse... Esse negócio do scout, que o Bocão falou, ele impera em muitas coisas. Agora, os números são bons quando você sabe usar eles. Se eu sou um pianista, me dão um piano de cauda, um Stradivarius, um violino, o que for, eu sou bom, eu vou tocar pra caramba. Agora, se eu sou mais ou menos, vai ser um problema aquele instrumento na minha mão. O problema é você saber interpretar aqueles números da melhor forma possível, porque o jogador, ele não é número. Ele tem a questão ali do desempenho dele, mas tem uma coisa que se chama criatividade, momento. Né? Na hora que o Fred perdeu aquela bola lá na frente, o Neymar deu um esporro nele,
Com toda a razão. O que ele foi fazer com aquela bola lá na frente, caramba? Aí toma o gol. Quando toma o gol, psicologicamente aquilo afeta. Não tem jeito, o Bocão sabe disso. Agora, é claro que houve um somatório de erros, um acidente acontece por um somatório de erros. Foi o que aconteceu com a seleção brasileira, diferentemente da seleção francesa e argentina. A Argentina, quando levou a pancada lá da Arábia Saudita, meu amigo, o que falaram da Argentina, Bocão sabe disso, o que falaram da Argentina, a gente foi campeão do mundo, perdeu da Arábia Saudita. Jorge, o Messi era o pior jogador do mundo. Mas ali, meu caro Jorge, aconteceu um detalhe que falta no nosso time, que faltou no nosso time, que agora a seleção está desfeita. Uma liderança. O Messi falou, acabou. Era a hora que alguém tinha que tomar uma liderança. Nós não tínhamos liderança. Concorda comigo? Concordo. O Messi pegou a responsabilidade para ele. Ele deu uma entrevista depois do jogo que eu assisti, dizendo o seguinte: erramos quando tinha que errar. Não podemos errar mais. Vamos nos reunir e pronto. Então, aquela derrota foi a chamada derrota providencial, que você podia se recuperar. Então, ali provou que ele é um líder. Quando eu digo que o Neymar, não tem nada de pessoa contra ele, que eu não conheço ele, mas eu não gosto das atitudes dele como profissional. Eu não discuto a qualidade dele. Eu acho que ele é muito babaca para ser jogador de futebol. É negócio de parça, e muita coisinha. E o que ele tinha que assumir era a liderança. Naquele momento, ele é o líder. Ele era a nossa esperança. Ele tinha que assumir, entendeu? Eu acho que ele é muito juvenil. Teoricamente, teria que ser Marquinhos ou Thiago Silva pela idade, pela responsabilidade. Só que, normalmente, a liderança ela é associada a um jogador que decida jogos. Seria o Neymar, sim. Eu acho que ele não é preparado. E tem um detalhe, uma nuance importante em tudo isso aí, contextualizando, de que o futebol mudou e que se você não tiver uma competitividade, uma entrega maior, um time mais aguerrido, com confiabilidade mútua, de jogo coletivo, porque os jogadores da Argentina jogaram pelo Messi, não sabiam, não tinha vaidade nenhuma, não tinha protagonismo de ninguém, o protagonismo eles sabiam que era do Messi, que era a última Copa do Messi, então eles tinham que jogar para eles e para o Messi também, porque se o Messi jogasse bem e fosse decisivo, como foi, eles seriam campeões do mundo eternamente, depois de 36 anos de conquista. Então essa é a importância que nós temos que mudar agora, culturalmente, porque não é só o futebol bonito. O país do futebol, que se não deu-se uma nomenclatura de país de futebol, não é mais. Não pode ser mais. Não é mais, concordo. Futebol hoje é a competitividade, a entrega, é a garra, é vontade, é poder de decisão. Jogadores com poder de decisão. E nós não temos, nós temos tudo mais ou menos tirando o Neymar. Então, e ninguém joga pelo Neymar mais. Ninguém joga mais pelo Neymar. Então você está indo de encontro ao que eu falei. E eu tô parabenizando o Jorge, que falou um detalhe muito importante. É aquilo que eu te falei, o time da Argentina entrou. Eu não estou dizendo que é melhor que o Brasil individualmente, não. Mas é o time aplicado, é o time guerreiro, é o time de homem, que não tem negócio de dancinha nem frescura de cabelo. É o time que chega junto. E o Jorge falou uma coisa certa. Bem lembrado pelo Jorge. Meu amigo, com 4 minutos, faltando 4 minutos, o que o teu segundo volante tem que ir pro ataque, amigo? Tem que botar todo mundo ali, tocar a bola, administrar o jogo. O que o Fred tinha que passar Primeiro, o Pedro passou uma bola que não tinha que passar. Passou mais, e o Fred não tinha que ir, o Fred tinha que ficar. O Pedro tinha que segurar a bola, cavar uma falta, ou tocar para alguém da frente. E não para o cara vir de trás desabalado. E você não pode, com 4 minutos, você ganhando o jogo, a defesa está toda desarrumada, totalmente aberto o time. Isso aí é falta de equilíbrio emocional e falta de padrão tático. Aqui. Toda a comissão técnica da Argentina são de ex-jogadores que podem dar feedbacks o tempo inteiro, chamar um aqui, o filho do Tite. Ele não pode chamar nenhum jogador com aquela pranchetinha. Pode estar empregado lá, pô. Empregou o filho ganhando 100 mil, pô. Ele não vai adiantar nada, o cara fala assim, quem é você? Não pode vir em lugar nenhum. Então, você tem que ter um jogador aí. A comissão técnica toda da Argentina era de ex-jogadores. Muito bem o planejamento da Argentina. Está aí um treinador de 44 anos ser campeão do mundo quando ninguém acreditava. Bom treinador, hein? Bom treinador. Sabe o que eu acho em relação ao Neymar? É verdade. Em relação ao Neymar, eu acho que falta foco a ele. Ele se preocupa muito mais com o mundo fora das 4 linhas do que dentro das 4 linhas, e o dinheiro dele
vem do futebol. Ele está se preocupado com 500 coisas e está pouco se lixando para o futebol. Ele vai se apresentar no PSG, que ele se achava o rei da cocada, com o Messi campeão do mundo, com o Mbappé vice-campeão e artilheiro da Copa, e ele vai ser o quê? Lugar. Vai ser de novo... E ele é o 7º lugar. De novo, ele não vai ser protagonista. Ele saiu do Real Madrid, do Barcelona, para ser protagonista. Ele nunca é protagonista. Falta futebol, ele tem. Mas falta aqui. Mas não vai ser mais, Mazela. Não tem mais ambição. E levar o futebol a sério. O Tite, verdade, na minha modesta opinião, foi o principal responsável pela eliminação da Copa passada contra a Bélgica. Eu achei que faltou experiência, achei que ele tremeu na Copa, o Tite tremeu na Copa passada, eu imaginei, essa Copa ele vem já mais cascudo, repetiu os mesmos erros, as alterações dele nunca foram táticas, era só de homens, só de nomes, o Brasil não apresentou nada, a não ser o primeiro tempo contra a Coreia, que fez 3 gols, e o segundo tempo contra a Sérvia, o resto foi uma mesmice só, jogadores, depois que é eliminado é fácil falar, mas nós falávamos aqui antes. Jogadores mal convocados, a gente não sabe a força de empresários na seleção para escalar um ou outro jogador ou convocar, a gente Quer não ver sabe, uma, não pode afirmar. Mazela, É um absurdo. Só para complementar o que o Bocão falou muito bem, Valdir, você também, essa questão da liderança no campo. Tem que ter um jogador realmente que saiba dizer o seguinte: acabou o jogo, entendeu? Agora botar a bola para o lado, para o mato, né, derrubar quando tem que derrubar. Você viu o que a Argentina fez em determinado. Mesmo assim, ainda tomou um gol depois na penalidade máxima, mas derrubava, caía, jogador em campo, ficava ali rendendo. Matou os 2 contra-ataques da Holanda. Isso é fundamental nessa hora. O Bocão jogou profissionalmente, sabe disso, a hora de passar, a hora de atacar, a hora que tem que respirar. Senão você não aguenta, ainda mais aquela intensidade daquele jogo. Pô, o cara corre 16 quilômetros. Pô, é coisa aberta. Então, isso tudo faltou, essa maturidade desse homem. Jorge. Essa hora estou no iate, estou nem aí tomando sua champanhe e a gente aqui... E tem uma coisa, em 2014, quando o Brasil tomou de 7-1, eu estava lá no Mineirão e vi aquele sacode histórico, e todo mundo fizeram uma grande covardia com o Fred, atacante do Fluminense na época. Uma grande covardia com o Fred. Agora a mesma coisa. Todo mundo foi embora, o Fred pagou uma conta porque joga no Brasil. Só tinha o Fred, o Diego Cavalieri e o Jefferson que jogavam no Brasil. O resto era tudo fora. O Diego Cavalieri na época estava no Fluminense e o Jefferson no Botafogo. Esse ano, só que os 3 voltaram para o Brasil. Dos 26, 23 ficaram na Europa. Então, amigo, não tem comprometimento. Você vê o time da Argentina, a vontade que o time tem, a aplicação que o time tem. Até os ex-jogadores, você via as imagens dos ex-jogadores argentinos, Batistuta, Sorin, o Crespo, os caras vibrando. Os nossos estavam lá para tirar foto. Amigo, e pegar um dinheirinho da FIFA e dar entrevista, entendeu? Olha, o futebol tem que ser feito um trabalho para o povo voltar a torcer pela seleção. Não adianta querer turbar na cabeça que o torcedor gosta. O torcedor está enojado. A CBF causou esse esvaziamento, esse afastamento do público com a seleção. Por quê? Um monte de presidente corrupto, entendeu? Um cara incompetente que está lá que não sabe nada, colocaram ele lá porque não conhece nada, que é o tal do Edinaldo. Então, o reflexo do futebol brasileiro é a CBF. Já em nome de Bye Lixo e também, já voltou ao assunto de REN TV, já com Bocão, Jorge e Valdir, a gente volta com a reta final do Max Sport. Está muito bom, debatido, está bem legal. Eu estou gostando bastante, espero que você em casa também esteja gostando. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye lixo, bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye lixo, bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com
Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil, do mundo, logicamente. Copa do Mundo encerrada, Argentina tricampeão, Brasil 7º colocado, aí está aqui, lavando roupa suja, chorando as mágoas, as pitangas, e vamos ver se o futebol brasileiro sai dessa mais forte, né? Mais amadurecido e que tenha realmente comando, que a CBF imponha realmente um comando legal para que os jogadores mostrem mais vontade em vestir a camisa amarela. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito, mas muito melhor. RenTV do meu amigo Júlio Cosentino. Bota antes dos mosqueteiros. Vamos ouvir agora a opinião do Cláudio Afonso em relação se o Brasil é o tricampeão do mundo, ele que também tem um coração luso, é luso brasileiro, nosso Cláudio Afonso. Boa noite, Mazela, boa noite, amigos, toda a galera ligada aqui no Max Sport. Olha, a pergunta é, o Brasil ainda é o país do futebol? Eu acho que isso é uma questão que é difícil até de tirar essa ligação do Brasil com o futebol, até pela maneira como o mundo vê o nosso país, né? O nosso país que ficou conhecido no mundo muito a partir do seu sucesso nesse esporte tão popular no planeta, o futebol. Basta você ir ao exterior quando diz que você é brasileiro, muitas vezes é inevitável a conversa sobre futebol aparecer, mesmo que você nem ligue para o esporte, mesmo sendo brasileiro. Eu acho que o brasileiro é um povo muito apaixonado por futebol, mas eu discuto, eu faço já uma outra reflexão, que o Brasil é o país do futebol. Eu concordo por tudo que representa, basta ver, independente do sucesso ou não no torneio na Copa do Mundo, basta ver como o mundo enxerga o Brasil nesse torneio de tanta relevância que é a Copa do Mundo, né? Então, o mundo inteiro carimba no Brasil essa ligação com o futebol. Eu acho que isso é inegável, como tatuagem, não tem mais como tirar agora isso do Brasil. Agora, o que eu me questiono é se o povo brasileiro ele é o mais apaixonado por futebol. Eu vejo ingleses, argentinos, outros povos vivendo o futebol de maneira mais intensa. Eu acho que o brasileiro tem uma cultura muito de querer ganhar, não só no futebol como em outros esportes. E independente de que a gente vê em outros países, torcedores de times pequenos, fiéis, e aqui no Brasil não acontece tanto esse fenômeno. Temos um futebol muito forte na região sul, sudeste, algumas capitais do nordeste. Somos um país muito grande, multiétnico, multicultural. Então eu penso assim, o Brasil ainda é o país do futebol, isso tem um carimbo que não tem como tirar. Agora, eu questiono se o brasileiro é o povo mais apaixonado por futebol. Isso aí já é outra pergunta. Um grande abraço, Mazela. Outro, Claudinho, bota meus mosqueteiros, Cláudio Afonso com a gente, um dos destaques com Mário Silva, Jorge Ramos, Otávio Bocão, Valdir Luiz, Luciana Campos, o nosso querido Carlos Bosi, enfim, a galera toda aqui, sempre movimentando as noites de terça-feira pela TV Max. Antes de voltarmos ao assunto que estamos debatendo, estava quente, está interessante, o Valdir falava sobre isso, nessa questão levantada pelo Cláudio Afonso. Pode ser o país do futebol que exporta, como foi falado por alguns, como disse o Mário. E agora a seleção cada vez mais afastada do povo brasileiro. Essa identificação, e o Cláudio levantou uma questão bem legal. Eu achei que bem interessante, e o Valdir retratava isso também nos seus comentários anteriores. Falta muita coisa. Mas, Mazela, vamos ver se... em cima do que o Cláudio Afonso falou, que para mim há uma complexidade hoje de falar sobre o país de futebol ou não. Mas quando ele fala da distância da torcida hoje, do torcedor brasileiro para com a sua seleção, é justamente porque é o nosso reflexo de vários campeonatos paralelos que nós temos aqui, que nós temos um campeonato brasileiro extenso, enorme, grande, que é cansativo, sem atração nenhuma. Os times de alto investimento hoje, eles querem alcançar Flamengo, Palmeiras, que nos últimos anos vem conquistando Copa do Brasil, Libertadores. Ninguém quer jogar esses campeonatos cansativos, não. Não deixou de ser atrativo. No brasileiro deixou de ser atrativo. O cara vem lá de fora. Quem é que vai querer jogar? Um cara que joga na Liga dos Campeões. Botafogo sondou o Di Maria. Para jogar onde? Da Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, viajar em não sei quantas rodadas para jogar não sei aonde. Enfim, e resumindo sobre Brasil,
o discurso que eu tenho, o discurso que se tem pós-eliminações e pós-derrotas do Brasil, são sempre de que nós temos que melhorar nossa base, nós temos que melhorar isso, melhorar aquilo. Nós temos, sim, campos de várzea, nós temos vários jogadores surgindo nessas favelas das comunidades de todo o planeta, de todo o Brasil, só que não se divertem esses garotos. Eles com 10 anos de idade, os caras querem implementar tática num garoto de 10 anos de idade. Não tem mais um lúdico. Não tem mais um lúdico. Então eles não se divertem. E quando o cara tem essa capacidade técnica, o garoto de 10 anos de idade, de brincar no campo de várzea, que tem, continua tendo os campos de várzea, nós que podamos esses jogadores do campo de várzea para se tornarem disciplinados taticamente desde 10 anos de idade. Então eles não têm o lúdico, eles não se divertem. Então o jogador já chega lá em cima, praticamente um brucutu. Desculpa a minha opinião. Não tem nada de desculpa não, cara. É isso mesmo. Só queria dar um detalhe você vai falar, em cima do que o Cláudio falou. Só um É. detalhe em cima do que o Cláudio falou. Eu fui repórter há muitos anos, tive o privilégio de trabalhar com você como repórter, e eu cobri várias vezes seleção, em Copa do Mundo, Copa América. Até 2000, nós tínhamos, quando eu digo nós, os repórteres da época, tinha liberdade com a seleção brasileira. Você ficava na beira do campo, no treino, você entrevistava jogador. Depois, determinada emissora de televisão, de comum acordo com o seu Ricardo Teixeira, comprou todos os direitos de seleção brasileira, acabou. Os repórteres de rádio e demais empresas de televisão não tinham mais liberdade nenhuma. Então, esse afastamento... Pô, eu sou do tempo de entrevistar Júnior, Zico, o Jairzinho não peguei, mas Júnior, Zico, Leandro, aquele pessoal todo de 82, Renato Gaúcho, 82, 86, 90. Não pode mais, por quê? A CBF se vendeu para essa rede de televisão que quer campo, afastou toda a mídia. E a mídia, consequentemente, não tinha mais contato com o jogador. E os treinadores só começaram a convocar jogadores fora do Rio e do Brasil, não só do Rio, mas do Brasil inteiro, só jogador de fora, então perdeu o carisma. Eu vou falar uma coisa para você. A seleção perde? Para mim não. Mas se o Botafogo perde, eu fico transtornado, nem durmo direito. A seleção, ó, eu não tenho... Eu falo em nome de milhares e milhares de pessoas. Só criança e moleque chora quando perde a Copa do Mundo. Antes que o Jorge comente aí, antes que o Jorge comente, e foi muito bem dito pelo Valdir Luiz, só para deixar bem claro, porque eu acho que há trabalho para todo mundo, sem querer tirar esses profissionais que hoje são assessores de imprensa, né, que tem um mercado também paralelo em relação a isso, mas o jogador, isso acaba afetando não só o distanciamento dos nós, torcedores, mas também dos próprios jogadores com a gente, torcedores, porque eles se sentem, o ego vai lá em cima. Antigamente eles não se sentiam tão importantes, mesmo sendo, como eles se sentem hoje, de tanta blindagem neles, que eles acabam afetando o ego deles. Tipo, eu sou o cara, não quero falar agora não dá, não, se afasta. E eu acho que o Valdir falou muito bem. Eu acho que é isso mesmo que falta, essa proximidade maior do jogador para com o torcedor, que hoje são blindados por assessores de imprensa, que é o trabalho deles profissional, não quero tirar isso de ninguém. Mas tinha uma proximidade maior jogador-torcedor, eu acho que seria muito mais legal. Fala, Jorge, vamos voltar ao tema da seleção brasileira aí, vai. Não, olha só, essa questão aí de assessor, mudou muito o futebol. E o futebol brasileiro, ele ainda é muito amador em relação a outros centros mais desenvolvidos de futebol. Eu acho que a gente tem aqui, geralmente, o presidente é torcedor, o coordenador é torcedor. Ele nunca é uma pessoa, um profissional habilitado para saber isso. E outra coisa também, a questão do torcedor estar afastado ou não estar afastado. O Brasil vive daqueles anos 50, 60 até hoje. Então ele ganhou, o Cláudio Afonso falou um pouco disso, ele ganhou aquele status mundial e não soube evoluir em relação a isso. Agora, o Brasil passou a ter outros esportes, né, que virou ponta no vôlei, virou ponta na ginástica olímpica, virou ponta a Fórmula 1 teve durante, vamos considerar esporte, muito tempo, né, o Ayrton Senna ali, outros grandes corredores, o próprio tênis teve também. Então, fugiu um pouco disso. E essa questão foi sendo minada desses campinhos que o Bocão falou. Hoje, aqui nos grandes centros, olha, quando eu era jovem, tinha campo em tudo que é lugar. Hoje, você encontrar um campo,
Você tem que ir para bem longe do centro do Rio de Janeiro e poucos campos de futebol para a garotada treinar. E aí vieram os empresários, a Lei Pelé foi deturpada, acabou com essa questão do futebol brasileiro. Então agora é tudo lá fora. Aí os caras não têm identidade com o Brasil. O Messi, se não ganha essa Copa, ele ia ser taxado a vida inteira, que ele foi para a Europa e não a Argentina. Agora que ele ganhou essa Copa, aí sim, é o Messi, é o Maradona, aí ele ficou no mesmo nível. Exatamente isso. Parabéns, Jorge. Parabéns. Comentarista de momento, exatamente. São oportunistas. Bom, vamos lá. Fala, Valdir. Não, e o detalhe, o Messi, o Jorge colocou muito bem. O primeiro grande título do Messi foi a Copa América ano passado aqui no Brasil. Foi o segundo título do Messi agora com a seleção da Argentina. Claro que a proporção do Mundial é muito mais importante uma Copa do Mundo. Tem toda a razão. E com relação a campo, não tem mais campo, não. Hoje você paga para botar o garoto numa escolinha de futebol. Ou então é tudo jogador de condomínio. Na Zona Sul, no Recreio, na Zona Oeste. Vamos ter vai na subúrbio aí, na Penha. Ainda tem alguns. Tem um monte. Mas não é o que tinha, não, Bocão. Tinha muito mais. Bom, olha só, estamos na metade para o final do terceiro bloco. Eu queria voltar à Copa do Mundo ainda. Já que a gente criticou, qual seria, de forma objetiva, vocês três, sem se alongarem muito, de forma objetiva, para o Brasil voltar ao que era, a disputar 20 anos sem ganhar nada, 20 anos mal gerido, 20 anos mal administrado, 20 anos com treinadores que provaram que não deveriam estar lá, de um modo geral, depois do último título, qual seria, se é que tem a receita para o Brasil a voltar a ganhar no momento certo? O Bocão falou do histórico do Tite, eu não estou sem... De volta a ser campeão. Estou falando sério, pelo amor de Deus. Aí, olha só, eu não sei como a Érica te atura, meu Deus do céu, olha aqui, ó. O negócio é o seguinte, a parada... O Tite perdeu só 6 vezes, mas foram as 6 derrotas fundamentais e ganhou de cachorro morto. Então não adianta nada. O negócio de estatística é meio furado. 80% de posse de bola, só posse do lado para trás, não adianta nada. Então, o que vocês acham, estou me alongando inclusive, para o Brasil entrar no trilho de novo para tentar crescer, amadurecer e voltar a ser o que era, se é que é possível? Quem começa? Olha só, eu começo ali, mas você tem que ter um diretor de futebol. Um diretor de futebol, contrata um diretor de futebol competente, um cara competente, não vou indicar ninguém, um cara competente, e esse diretor contrata um treinador, forma uma nova comissão técnica, tira o Tafarel, que é de patota também, tira tudo, tem que cair do goleiro ao ponto esquerdo. Uma nova comissão técnica, com um treinador que olhe mais para o futebol brasileiro. Valdir, está falhando. Valdir, corta, o Valdir está travando. Bocão, responde você, por favor. Eu acho que o Valdir estava indo muito bem, mas eu acho também que culturalmente nós temos que mudar nosso planejamento, não só o planejamento, mas a forma de se jogar. Nossa metodologia de trabalho tem que mudar. A gente não adianta que a gente fala tanto do país de futebol, que acha que vai prevalecer a individualidade. Não é mais assim. Tem que ter uma competitividade maior. Não adianta. O futebol, mesmo que seja hoje nivelado por baixo, que a gente sabe que é nivelado por baixo, pelo menos aos meus olhos, eu acho que precisa muito mais da competitividade da entrega. Os treinadores hoje são muito mais estratégicos, não tem intensidade. Essa intensidade que as pessoas veem na televisão é mentira. Por que não tem intensidade? As duas linhas de 4, de 5 e 4, 1 lá, os caras ficam tocando a bola para um lado e para o outro. Não adianta. O futebol mudou, está na mão dos treinadores. E a tomada de decisão dos jogadores que não conseguem. Então, eu acho que há uma entrega maior de equipes diferentes do Brasil. Eu acho que o Brasil não pode empatar com a Croácia, não pode, desculpa. Esse negócio de geração belga, que é muito chato escutar isso, há 10 anos eu escuto, geração belga, não vai ganhar bulufas de nada, é chato pra cacete. A imprensa fala toda hora de geração belga. A geração belga é fantástica, a geração da Inglaterra, o Kane é fantástico. São tudo um bonde de jogadores que vão jogar aqui 10 vezes contra a seleção brasileira, vão perder
9. Então tem que parar com esse negócio, tem que mudar a metodologia de trabalho, ser competitivo, é tiro curto. Então, para ser campeão, tem que ser mais na garra, na vontade, na competitividade, na entrega. Bonitinho, finalizar, aquele negócio de jogar bonitinho não vai, não adianta mais. Mas olha, eu diria o seguinte, eu acho que tem que ter. Deixa eu só complementar rapidinho, Valdir, não vou me esticar muito. Eu acho que tem que ter um intercâmbio maior entre a seleção brasileira com as seleções europeias. Isso é um principal para que haja criar um vínculo maior do que é praticado, uma referência maior. Isso é fundamental. Outra questão também é quando você vai no médico, está com uma dor na mão, você vai no médico, o cara só vê a sua mão. Então, você é aquela mão para o médico. Hoje, o treinador olha para o jogador, ele só vê número. Ali, o cara deu 3 chutes. Tal. Ele tem que conhecer o jogador de uma forma geral, como ser humano, e aproveitar até para melhorar os números que o scout traz a ele, que os assessores trazem a ele. Então, o treinador ele tem que ser mais humanizado e aumentar o intercâmbio com seleções europeias. O futebol brasileiro é bom? É muito bom, mas precisa ter um intercâmbio com seleções europeias. É isso. Bom, estamos chegando na reta final do programa, para não estourar. Eu só acho o seguinte, para completar o que vocês três falaram, o presidente Edinaldo Rodrigues poderia fazer tudo isso, dar liberdade e dar sustentação às atitudes tomadas pela comissão técnica, referendar, porque se os caras fizerem e a diretoria não segurar o rojão, vai tudo para o vinagre. Então, o presidente Edinaldo Rodrigues, presidente, por gentileza, mostre agora, chegue junto, ó, é isso, e segure o rojão, porque se não segurar, vai virar uma bagunça generalizada. Então, vamos lá, presidente, mostra aí agora que está na hora. Mas então, só para fechar, próximo falando de João Avelange, Copa do Mundo de 32 para 48, né? Virou zona, virou bagunça. A FIFA é uma grande casa da mãe. É tudo grana. O futebol ficou para segundo plano. Com 32 já ficou cada joguinho muquirana. Imagina com 48 seleções, então. A FIFA esculhamba o próprio produto e que se dane o resto. Acabou o programa. Fala, Valdir. Detalhe final. A FIFA, quer saber da FIFA? Entra no Netflix. Para saber da FIFA, entra no Netflix. Só isso. A FIFA é uma entidade que merece estudo. O detalhe final, Jorge. Não, o detalhe final é o seguinte, fizeram um scout aí que o melhor jogo, a final de todas as Copas, foi essa última. Eu concordo, acho que foi uma boa final, mas não entre as 3 melhores. Eu vou botar essa final de 2022, a final do Brasil e Itália, 4-1 Brasil em 70, e vou botar também o 3-2 da Itália com o Brasil, quando o Brasil 84. Perdeu, que foi um jogo também. Foi quando? Foi aquela... Não, e tem a final de 54 entre Alemanha e Hungria. A Hungria era o time do mundo, mas tem mais coisas aí. Mas esse eu não vi. Eu não vi. Você lembrou bem, mas eu não teve televisão, então eu não vi, eu não consegui ver esse jogo até hoje. Então eu daria essas 3 finais. Eu sei, mas se tivesse televisão a gente assistiria. Mas esse jogo não tem televisão. Eu nunca vi essa partida. Então, fica esses 3 aí, o meu detalhe final. Um abraço. O meu detalhe final está com vazio no Para em Pé, e eu estou indo agora para a pizzaria do Claudinho. Está todo mundo lá, encontro de ex-jogadores de futsal na pizzaria do Claudinho, na Dom Pedro. Pizzaria Dom Pedro, na Rua Indiara, em Higienópolis, ali perto de Bom Sucesso. Estou saindo de lá agora, todos convidados. Se vocês quiserem ir, vamos embora, gente. Um beijo a todos aí. De lá não, você está saindo daí, Boca. O jabá foi tão rápido que ele se enrolou todo no jabá dele. Mas tudo bem. Agora acertou. Você falou tudo. Valdir, um beijo. Ó, hoje a gente vai voltar depois do Natal. Então, para você que está vendo a gente... Feliz Natal para todos. Exatamente. Quero mandar um Feliz Natal para todos os companheiros. Todos os companheiros, para toda a equipe, Mazela, Jorge, Bocão, demais que participam, Mário, Cláudio, Borges, todos que estão nos assistindo. Feliz Natal para todos, com muita saúde e paz acima de tudo. Luciana, Paulo César, para todo mundo. Um beijo no coração de todos e que tenhamos uma grande noite de Natal, que Deus nos proteja, que nos dê muita saúde a todos nós e as famílias. Fala bonito, então nada mais acrescentar. Feliz Natal, Bocãozinho, um beijo.
Para você em casa, um beijo carinhoso. Que a mensagem daquele cara lá, 2020, 2 anos atrás, entre na cabeça da gente, porque o mundo está muito esquisito. E a gente se vê terça-feira que vem, aqui no Max Sport, quando o Bocão fará seu evento nesse dia 27. A gente vai, depois do programa, estar lá com o Bocão, ele com o Marcelo Rodrigues. Gente, uma ótima semana, uma ótima noite de Natal. Papai do céu no coração de vocês. E terça-feira, no oferecimento de Bye Bye Lixo e RenTV, nos vemos para o último programa de 2022. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com